Vamos falar de política agora. Nós estamos recebendo aqui o deputado federal Merlong Solano, do PT. O deputado federal termina agora o mandato, mas assume um novo mandato dia 1º de fevereiro. Mas não assume como suplente não, assume como efetivo. Deputado federal efetivo. Ex-deputada federal Regiane Dias, agora conselheira do Tribunal de Contas do Estado, agora deputado federal Merlong Solano. Deputado, boa tarde. Obrigado pela presença. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Hoje em Dia. Deputado, eu queria começar, acho que não dá para começar de uma outra forma, senão perguntando sua avaliação sobre o que aconteceu no dia 8, né? E todos os desdobramentos que a gente tem acompanhado por parte da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, enfim. Mas eu queria, antes de ouvir a sua resposta, colocar para o senhor o seguinte, colocar uma questão que a gente observa que a mídia tem discutido muito, e inclusive, logo em seguida, toquei nesse assunto aqui, até mesmo independente da mídia nacional ter falado. Porque, vejamos, o próprio presidente Lula, numa entrevista, disse que a Marinha tem inteligência, setor de inteligência, a Aeronáutica tem um setor de inteligência, o Exército tem um setor de inteligência, a Polícia Civil de Brasília tem um setor de inteligência, a Polícia Militar, apesar de ser ostensiva, mas também tem um setor de inteligência. Nós temos a Polícia Federal, que é uma polícia judiciária, aí vem o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e o órgão que nesse aspecto de inteligência é o carro-chefe, que é a ABIN. Ninguém conseguiu fornecer ao presidente Lula informações de um ataque à Praça dos Três Poderes, que estava sendo inclusive divulgado em redes sociais. E aí nós temos uma investigação focada principalmente na Polícia Civil, mas especificamente da Polícia Militar, pelas cenas que se viu, a Polícia Militar facilitando. Já há um questionamento, por exemplo, em relação à Polícia Rodoviária Federal, como é que a Polícia Rodoviária Federal não notou 40, 50 ônibus passando, uma movimentação estranha para a Polícia Rodoviária Federal. Mas, deputado, cadê a ABIN? Cadê o GSI? Quer dizer, não seria a hora do presidente Lula fazer uma espécie de análise mais profunda e procurar saber por que esses órgãos não funcionaram? Porque se a gente não consegue prever um problema desse interno, imagine um ataque internacional, uma invasão, alguma coisa do gênero. Bom, felizmente o Brasil não é dado a conflitos externos, né? Felizmente, né? Né, Douglas? Mas veja, aquilo foi o coroamento de 4 anos de intolerância. A partir da liderança maior do país, na época, sempre investindo contra a democracia e contra suas instituições. Quantas vezes o próprio ex-presidente da República estimulou isto? O Supremo Tribunal Federal, o principal foco, o Congresso Nacional na sequência, e as redes sociais sendo utilizadas de maneira profissional, com robôs de alta capacidade de envio de mensagens, com desinformações e com fake news à vontade. Então, aquilo foi radicalizando uma parte do eleitorado do Bolsonaro e criando até uma espécie de uma realidade paralela, em que você mostra mostra um determinado fato que está acontecendo, todo mundo vendo que aquele fato está acontecendo, toda a imprensa brasileira vendo que aquele fato está acontecendo, tipo assim, os Yanomamis morrendo de fome, e gente dessa realidade paralela dizendo que nada disso é verdade, não existe nada disso, é invenção. E com a radicalização. Então foi preocupante. Se esse movimento tem conseguido mais apoio, a tentativa de golpe poderia ter tido sucesso. Felizmente, a maior parte do eleitorado do Bolsonaro não queria um golpe. A maior parte do eleitorado do Bolsonaro, assim como a totalidade do eleitorado do Lula, quer as regras da democracia vigorando. E aí, me perdoe a interrupção, é importante o que o senhor está falando, eu sou um deputado do PT, o senhor está dizendo, olha, aquela posição tomada
pelos vândalos lá no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, ali não representa a totalidade dos eleitores de Bolsonaro. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E o ponto que você levantou, a falha total dos mecanismos de inteligência dos diversos órgãos que você foi um apagão de inteligência. Em alguns casos, no meu modo de ver, propositado. Porque se de um lado a maior parte do eleitorado do Bolsonaro quer também as regras da democracia, assim como a totalidade do eleitorado do Lula, de outro lado, o Bolsonaro fez uma política habilidosa de envolvimento de largos segmentos do setor militar. É imperativo reconhecer que tanto no âmbito das polícias militares estaduais, quanto no âmbito das Forças Armadas, as ideias bolsonaristas elas encontraram um campo para se propagar. E houve omissão grave quando os comandantes militares, por exemplo, aceitaram e até facilitaram aqueles acampamentos que desde o princípio pediam a intervenção. Houve omissão e também houve ativismo golpista. Quando se vê, por exemplo, um coronel do Exército no Palácio do Planalto tentando dificultar o trabalho da polícia, que naquele momento já estava voltada para coibir os vândalos. E assim, de fato, os primeiros a reagirem mesmo, e aí eu acho que devem ser homenageados, foram da Polícia Legislativa. A segurança do Senado, da Câmara. Do Senado e da Câmara. Inclusive, eu fiquei até, deputado, chocado com o depoimento de uma policial. Ela foi jogada do segundo andar para o primeiro andar. E só não foi morta porque um colega, ao ver, se aproximou com uma arma mesmo e ameaçou os vândalos, se tocar eu atiro. Foi aí porque ela ia ser morta. Ia ser morta. No caso do Palácio do Planalto, Douglas, a segurança do Palácio do Planalto, específico na parte interna, compete ao Exército. Na parte interna. Fora não. A segurança de Brasília é a competência do governo do Distrito Federal, que recebe recursos diferenciados, recursos muito superiores aos recursos dos demais estados, para exercer esta função. A segurança de Brasília, no que respeita ao cidadão de Brasília e no que respeita a todas as instituições, seja do GDF, seja da União, até a porta de entrada é competência do sistema de segurança do Distrito Federal. Agora, aquela porta... Que apagou totalmente. Também, aquela porta que dá acesso ao gabinete do presidente da República é uma porta blindada. Eles não conseguiram, eles não conseguiram entrar. Mas imagine a seguinte situação. Imagine o presidente Lula lá. Como é que seria? Quer dizer, ele teria ficado preso dentro dessa sala de gabinete. Tentando arrombar. E ele lá dentro. Mas seria uma situação ainda mais grave. Então, isso demanda um esforço grande que o presidente Lula já está implementando, de modificação das coordenações desses diversos segmentos, não é? Para que a gente tenha a capacidade de coordenar o trabalho dessas instituições. Lula foi eleito para coordenar um programa completo de governo, inclusive na área da segurança. É imperativo um diálogo grande com as Forças Armadas, mas um diálogo sem aceitar imposições. O comandante em chefe das Forças Armadas na democracia é o presidente da República, eleito pelo povo para coordenar todas as dimensões da nossa vida durante 4 anos. Esse diálogo tem que partir desse pressuposto. E aí o Lula agiu corretamente quando afastou o ex-ministro do Exército e colocou aí um novo comandante do Exército Brasileiro. Então, acho que no final das contas vai prevalecer aí um clima de entendimento. Agora já se elaborou uma série de medidas que irão para o Congresso Nacional ainda nesse início de legislatura, que começa no dia 1º, com as medidas voltadas a reforçar o estado de defesa, a defesa do Estado Democrático. Inclusive, eu vi o presidente Lula falando do submarino nuclear, reforçar exatamente todo esse aparato. Quer dizer, o Exército Brasileiro é o maior da América Latina, né? É o maior. Aí você tem também a aeronáutica também tem uma força. Quer dizer, o Brasil, em termos de quantidade,
e até mesmo de equipamentos, é destaque no mundo. O que o presidente Lula, eu inclusive ouvi essa entrevista, ele dizendo, nós temos que reforçar, trazer equipamentos mais modernos e reforçar. Agora, tirar a política de dentro das Forças Armadas. Porque quando entra a política, sai a hierarquia, sai a disciplina. Agora, deputado, o ministro Flávio Dino tem feito um trabalho que eu considero importante, muito bom. Só achei que a única falha dele é dizer o seguinte, como fez o presidente Lula, afastou o ex-ministro do Exército, tomou atitude, afastou. O ministro Flávio Dino não comete um erro quando ele não inclui nas reclamações dele e no rol dos setores que serão investigados a ABIN e o GSI? Não, aí ele já está atuando, o governo já está atuando internamente, Douglas, mudando as direções e intervindo no planejamento de ação desses órgãos, para buscar novos referenciais, nova metodologia de trabalho, novos compromissos que estejam de acordo com o plano de trabalho que ganhou as eleições. Agora, deputado, para a gente entrar antes de entrar no plano local, só uma última pergunta sobre o presidente Lula. Como é que você tem avaliado essa primeira viagem do presidente, essa primeira viagem internacional? O presidente foi à Argentina, o presidente foi ao Uruguai, havendo aí um certo impasse com o Uruguai, o presidente do Uruguai, porque pelas regras, o Mercosul negocia com o Uruguai, com a China, por exemplo, né, o Mercosul. E o presidente do Uruguai quer negociar diretamente, enfim. Ele vai receber o presidente da França, Alemanha também. Irá aos Estados Unidos. Irá aos Estados Unidos agora, inclusive, a convite do próprio presidente americano. Como é que você tem avaliado esse primeiro momento de viagem do presidente Lula? O senhor acha que é, digamos, uma recolocação do Brasil no cenário internacional? Pois é, já é a primeira área de atuação do governo em que o Lula já mostra um diferencial muito significativo em relação à situação anterior. O Brasil se isolou durante 4 anos com a gestão do ex-presidente. Lula, antes de assumir, já projetou o Brasil como um país que queria ser parte dos grandes debates internacionais. Lula foi lá àquela conferência relacionada ao meio ambiente, antes de assumir a presidência. Pré-candidato ainda? Não, já depois de eleito. Aquela que deu a confusão por causa do avião. Do avião, mas ele teve também uma viagem internacional ainda como pré-candidato, foi recebido pela França, Alemanha. Aquele, inclusive, Douglas, motivou um projeto de lei que eu já dei entrada. Naquele episódio, para mudar a lei que regulamenta a transição. Porque a transição, a lei determina um gabinete de transição com até 50 pessoas remuneradas, e um local para trabalhar, mas não estabelece mecanismo de deslocamento do presidente eleito, nem do vice-presidente. Segurança, essa coisa. Eu fiz um projeto de lei para isso. Você vê que o Lula teve que aceitar uma carona, que foi até objeto de crítica. Se o Bolsonaro fosse outro, teria oferecido, mesmo a lei não prevendo, os aviões da Força Aérea Brasileira, um avião para levar o Lula. Com aquela ida do Lula, o Brasil, por exemplo, já resgatou cerca de 3 bilhões de reais para o fundo da Amazônia. Pois é, essas viagens tem um lado econômico também, quer dizer, não é só... Eu vejo muitas redes sociais, o presidente está passeando e tal. Não, além de restabelecer os contatos, restabelecer as conversas, é uma atração de investimento. Por exemplo, eu vi a participação toda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, duas participações bastante elogiadas, e o ministro Fernando Haddad saiu de lá dizendo que vários negócios foram fechados de grandes empresas para investir no Brasil já. Na política internacional, Douglas, é isso. Na política internacional anda junto com os negócios. É o governo de cada país tentando encontrar oportunidades de investimento para as empresas do seu país no exterior. Por quê? Cada investimento que um país faz no exterior são dezenas de empregos internos que se criam. Por que os Estados Unidos são uma potência no mundo? Os Estados Unidos emprestam dinheiro e usam a sua estrutura diplomática para facilitar os negócios das empresas norte-americanas no mundo todo. Eu estava presente. É a via de mão dupla, né? É a via de mão dupla. Você traz empresa, leva as daqui para lá. Aqui para lá.
Eu estava no Karnak quando o então governador Wellington Dias recebeu um cônsul dos Estados Unidos. E uma das perguntas que ele fez ao governador foi: governador, gostaria de saber em que áreas aqui do Piauí há espaço para que algumas empresas americanas possam se interessar de investir no Piauí. É assim que se faz. Quando um banco norte-americano empresta um dinheiro para um outro país, junto com o dinheiro, vem as empresas americanas oferecer serviços, oferecer produtos, oferecer tecnologias. Mas o presidente deixou claro o seguinte: olha, por exemplo, o BNDES emprestou, por exemplo, dinheiro para a Argentina com uma condição. Claro, vão ter que pagar, isso é básico, mas que, por exemplo, na área de infraestrutura, as empresas de engenharia possam concorrer. Parte sejam empresas brasileiras que atuem lá. Então, quer dizer, tem todo um... A concorrência tem que ser... Resumindo, deputado, essas visitas não é só para tomar cafezinho. Não é só para tomar cafezinho. Não. E foi um dos pontos de obscurantismo que marcou o debate político brasileiro contra o PT, porque o PT tentou usar, e vai voltar, o BNDES, não só como instrumento de investimento interno, mas também como instrumento de abertura de mercado para as empresas brasileiras, o que muitas vezes implica em financiar determinados empreendimentos lá no outro país, porque junto com o financiamento vai a empresa brasileira. Por exemplo, vai financiar uma grande ferrovia, uma grande rodovia, um porto. A construção civil brasileira é das mais modernas do mundo. Sofreu muito com a Lava Jato. Algumas empresas grandes, não só quem fez erro foi preso, em alguns casos, mas fizeram de um jeito que as empresas faliram, né? Setor, né? Que prejudicou a própria empresa, coisa que a Europa não permite. Pune os executivos, pune os donos, mas preserva a empresa. Preserva a empresa. Só um detalhe, só falou de tanto, só lembrei aqui, nos Estados Unidos a lei determina o seguinte, que após o resultado da eleição, o presidente eleito ele tem de imediato total acesso a todas as documentações do atual governo, total acesso a remuneração da equipe de transição, essa segurança que o senhor incluiu agora no projeto, né? E que o presidente eleito tem total acesso à Casa Branca. Inclui também o fornecimento de aeronaves. Fornecimento de aeronaves, em que envolve o próprio presidente eleito. Ou seja, digamos que em Minas Gerais, nos Estados Unidos, quando o presidente é eleito, ele começa, o presidente que está no poder, ele começa a fazer uma gestão compartilhada, porque o presidente eleito tem acesso a tudo. Absolutamente tudo. É legal. Deputado Melon, o senhor está encerrando agora o seu mandato, deputado federal. Bem rápido, para a gente entrar no segundo mandato. Como é que o senhor avalia esse seu mandato? O que é que o senhor destacaria como pontos importantes que o senhor trabalhou nesses 4 anos? Bom, de um lado eu fiz um combate permanente ao governo autoritário do presidente Bolsonaro. Mas eu vou dizer que o senhor passou com a toda na oposição, né? Isso. Combate permanente ao governo Bolsonaro, porque era um governo autoritário, tendente à ditadura e altamente excludente. Omitiu informações do país. Veja a situação dos Yanomamis. Aquilo ali ficou escondido do país. Eu não sabia daquela situação. Eu não sabia. Você, como jornalista, talvez não soubesse. Que era tão grave aquela situação. Quer dizer, muitos parlamentares que legalmente teriam acesso às informações nunca tiveram. Mesmo assim, a gente não tinha. Então, o primeiro ponto foi um mandato de combate a um projeto de ditador. Segundo, usei o meu mandato para fortalecer algumas áreas que me parecem muito importantes para o Piauí, como a questão da agricultura familiar, da saúde. Também comecei uma atuação significativa na área da educação e da segurança, né? De modo que, para 2 anos de mandato, eu me sinto satisfeito. Foi um aprendizado, vi que pelo Congresso Nacional passam os grandes debates e as grandes decisões do país, de modo que estou assim, com muita garra para dar continuidade. A minha experiência anterior foi mais no Poder Executivo. Eu lembro que o senhor falava isso, o senhor aqui inclusive falou isso, perguntando se o senhor assumiria algum cargo no Executivo, o senhor disse que queria ter essa experiência no Legislativo, conhecer o Legislativo. Exatamente. E vale a pena. No Congresso Nacional, se você se dedica ao mandato, se você não tem outros negócios para tomar o seu tempo, como eu sei que tem muito parlamentar que tem, dedica apenas uma parte do tempo ao mandato, mas quando você é um deputado tempo integral, como é o meu caso, porque eu não estou mais na sala de aula da Universidade Federal, não sou empresário, nada contra os empresários, mas quem é empresário tem que dedicar uma boa parte do seu tempo para dirigir a sua empresa. Se ele não fizer isso, ela vai ter dificuldade, né?
De modo que, deputado de tempo integral, eu acho que com mais 4 anos vou ter maiores possibilidades, inclusive, de abordar outras áreas de atuação. E aí eu pergunto ao senhor, o presidente Lula foi eleito presidente do seu partido, de fato, não é uma situação, digamos, econômica, uma situação fácil, uma situação que vai demandar um tempo para ser... Vamos falar aqui de equilíbrio fiscal. Inclusive, o ministro Fernando Haddad, muito cobrado pelo mercado, achei interessante a colocação do ministro, me dizendo, olha, o mercado agora, cada palavra que eu digo, o mercado reage, quer dizer... antes não reagia, agora reage, entendeu? E ele deixou muito claro, olha, nós tivemos que quebrar essa regra do teto de gastos para que muitas pessoas que hoje passam fome pudessem ter o que comer em casa. E algumas medidas pudessem ser colocadas em prática. Agora, nós vamos apresentar, ele deixou muito claro, o governo vai apresentar um arcabouço fiscal para manter o controle de gastos. Não é o teto de gastos como era, mas é um arcabouço fiscal rígido que mantém o controle de gastos. E inclusive, foi uma das declarações do presidente Lula. Como é que pode ter gasto para a saúde, gasto para a educação? Tem que ter controle, mas se pode ter, só posso investir até isso. Não, se precisar, você tem que investir mais. Agora mesmo foi anunciado pela ministra da Saúde, que aliás, eu adorei a escolha da ministra da Saúde, uma técnica da Fiocruz, o início da nova vacinação contra a Covid-19. Já está planejado, já, e tudo, já com data para começar, agora em fevereiro para começar. Bom, aí só nesse contexto e com 4 anos de mandato, quais são os seus focos? Pois é, vou assumir outras áreas, como vou continuar trabalhando com a agricultura familiar, com saúde, com educação, mas também, por exemplo, a pessoa com deficiência, a área da cultura. Acho que são 2 áreas que podem se agregar a estas que eu já trabalho, além da educação, e que me permitirão fazer um mandato mais completo. Digamos assim, abordando temas que chegam a quase que a totalidade da sociedade. Não pode se deixar de olhar também para a juventude. O esporte, quando você consegue trabalhar bem o esporte, Douglas, a juventude responde com extrema proatividade, com muito envolvimento, com muita dedicação. Eu sonho com um tempo em que a educação e o esporte andem juntos. Porque nos países onde o esporte é mais forte, isso acontece em Cuba, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, a educação, o esporte começa a ser incentivado dentro das escolas, depois nas universidades, e os valores surgem nas modalidades estudantis, e daí eles são trazidos para o profissional, seja em nível de Olimpíada, seja em nível de clubes profissionais de outras modalidades esportivas. Então, são áreas que eu espero dedicar. A perspectiva agora muda, eu sou agora deputado de governo, convicto do projeto que o presidente Lula lidera, convicto do projeto que o governador Rafael Fonteles lidera, não é? E a meta de apoiar o mais que eu puder. Esse debate sobre a questão fiscal. Nós temos que quebrar, Douglas, essa ideia de que há um antagonismo entre equilíbrio fiscal e responsabilidade social. Não há esse antagonismo. A gente tem que ter o equilíbrio fiscal, mas um país do tamanho do Brasil não pode ter gente passando fome. Nós temos que ter um equilíbrio fiscal, nós temos que ter uma regra fiscal onde as despesas correntes sejam controladas o mais rigorosamente possível. Mas investimento bem delineado, bem focado, tem que acontecer, porque é ele que faz a economia crescer. Quando a economia cresce, o país arrecada mais e você chega no ajuste fiscal da melhor maneira possível. Crescendo, separando uma parte de dinheiro para pagar a dívida do poder público, porque o poder público não pode se endividar indefinitivamente, e outra parte sobra para os investimentos sociais. Deputado, uma outra pergunta. Em relação aos cargos federais, ficou mais ou menos entendido que os deputados federais não indicariam cargos no governo do Estado e que ficariam com os cargos federais, pelo menos grande parte do governo... Isso foi uma decisão do governador Rafael, não foi assim objeto de discussão não, viu? Ele decidiu que... aqui no Estado ele indica, né, e os cargos federais ficam para os deputados federais, senadores, enfim. Mas até agora o que se tem de concreto a Codevasf, que ficou
com o senador Marcelo Castro e o DENIT, que ficou com o ministro Wellington Dias. Isto. Até agora, por consenso da bancada, que entendeu, não houve votação, por consenso, que entendeu que os ministros deveriam ter a primeira escolha. Os senadores. Todos concordaram, inclusive... Já estamos nos referindo aos da base do governo. Da base do governo, certo. Mas aí, como teve reforma ministerial, criação de ministério, enfim, ainda não se tem uma ideia exata de como isso vai repercutir nos estados, os cargos e tal. E esse prazo, deputado? Tem deputado aí falando, aí, por exemplo, um dia desse, o deputado Flávio Nogueira deu uma declaração, o deputado Júlio César desmentiu, que ele está essa... Há uma certa tensão, porque tem alguns que querem tem mais de um deputado, às vezes, querendo um determinado órgão para alavancar sua capacidade de trabalho no estado do Piauí. E a bancada ainda não definiu o método de decisão. Será por votação? Não tem nenhum... Não, o coordenador tem. Nós chegamos por consenso, num consenso que foi bastante influenciado pela influência positiva que o ministro Wellington tem na bancada. O Marcelo retirou sua candidatura, então o Flávio Nogueira é o coordenador. Então está decidido que o coordenador da bancada federal é o deputado... Da proposição da base do governo, mas como nós somos 10 em 13, né? Não tem como... Não tem, né? Então o coordenador da bancada federal do Piauí é o deputado Flávio Nogueira. Pronto. Falta definir o método de decisão da atribuição dos demais órgãos pelos deputados da base. O que é que o senhor defende? Pois eu estou ainda na fase de diálogo. Tem 3 caminhos: ordem de votação, sorteio, entendimento, diálogo. Eu estou ainda numa fase em que eu acredito que vai ser possível diálogo. Por quê? Ainda não temos todas as informações. Vai ter delegacia de ministério tal ou não vai? Eu estou, inclusive, visitando os órgãos. Já estive na Conab, já estive hoje no DENOX. Vou visitar outros. Em Brasília estou em contato já com ministros e com secretários executivos de ministérios, como, por exemplo... Para entender isto, e eu estou numa tendência nesse momento, eu estou olhando para o MDA, que trabalha com a agricultura familiar, aqui poderá ter a delegacia, e já tem a Conab. Estou olhando para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estou olhando para o DENOX. Ministério da Agricultura. Estou olhando para o DENOX, onde eu fui hoje visitar, conversei com o diretor, o Aron. É uma área ligada ao senhor também? Pronto, é uma área porque pode fazer ações de infraestrutura no semiárido, na área, sobretudo, que envolve a questão da água, isso ainda é importante em muitos lugares do Piauí. E vou visitar o INCRA, mas tem também outros órgãos aí que eu poderei... O senhor acha que esse diagnóstico, para saber, não, é isso, pronto, depois dessa reforma, dessa avaliação, nós vamos ter isso de cargos federais. Isso. O senhor acha que essa posição final sai quando? Até quando? Porque também não dá para ficar indefinidamente, né, deputado? Esperando e nada definido, nada... Mas olha, o governo, deixa eu lhe dizer, Douglas, o governo federal ainda não está havendo atraso, porque o governo federal ainda não terminou o trabalho de definição de questões quase que de primeiro escalão. Por exemplo, ontem é que foi nomeado o diretor, presidente da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. E é um cargo de nível nacional. Os estados vão ligado direto ao presidente da República. Os estados vão entrar em foco a partir desse mês de fevereiro. É que a parte estadual entra em foco. Você acha que até o final do mês deve... Acho que até o final do mês, mais tarde, início de março, tem essa decisão. E os novos gestores só vão chegar, eu imagino, a não ser que a gente leve logo o consenso todo para a mesa do ministro Padilha, aí é mais rápido, não é? Mas talvez só lá para o final de março é que esses novos gestores comecem a chegar. Você acha possível o consenso? Acho ainda possível. Depois da definição? Nós tivemos consenso com relação aos 2 principais órgãos, digamos assim, né? Que é como o senhor disse, levar já tudo pronto para o ministro Padilha fica mais fácil. Aí fica mais fácil, ele não vai ter que chamar a turma lá para fazer mediação. Se tiver mediação, aí demora mais, né? Demora mais. Deputado, obrigado pela presença. Mais uma vez reforçar e dizer que o Semudia está aqui de portas abertas para o senhor voltar, e o senhor vai voltar várias vezes, para a gente discutir essas questões nacionais. O senhor é um dos parlamentares importantes, porque o senhor não se furta a essa discussão, nem nacional, nem estadual. Então, o convite fica feito para o senhor voltar mais vezes,
Inclusive, a sua entrevista será repercutida no jornal, no Portal Dia. E convidar o senhor também para... Eu começo no dia 6 de fevereiro a apresentar o jornal da FM O Dia, de 11h40 às 12h40. O senhor está antecipadamente convidado para participar, seja presencialmente ou por telefone. Tá certo, Douglas. Um abraço. Estou à disposição. Estamos sempre às ordens. Obrigado ao ministro, aliás, ao deputado Berlocq Solano. Mas o senhor fala, ministro, rapaz, aí é aquele ditado, deputado, rapaz, se falasse na boca de um anjo, né, se fosse... Por isso que eu falei amém. Porque... Mas como pensando aqui já nessa questão dos cargos, vamos resolver esses cargos, depois a gente resolve outras coisas. Depois resolve outras coisas.